Mas muitas vezes, uma refeição saudável não era possível. Indícios de fome recorrente na época de Jesus foram encontrados através do exame dos ossos de pessoas da sua região. Esse trabalho foi realizado na Faculdade de Medicina de Sackler, na Universidade de Tel Aviv. Barry McCain veio encontrar-se com o bioantropólogo Israel Hershkovitz. Ele estudou uma coleção extraordinária de esqueletos da Galileia do século I. Para seus olhos de especialista, eles contam uma história arrepiante. Ser criança não era fácil naquela época. Há muitos indícios de desnutrição, a julgar pelos ossos. Quando uma criança passa fome, o osso tem seu crescimento prejudicado, o que causa as chamadas linhas de crescimento que são visíveis através de radiografias. A maioria das crianças tem linhas de crescimento. Para as crianças do século I, depois de Cristo, era um fenômeno comum. Eu diria que a vida era difícil no século I, depois de Cristo. Os funerais de crianças eram ocorrências comuns. 50% das crianças não chegava aos 5 anos de idade. Ao redor do úmido mar de Galileia, a malária era uma afecção comum. Doenças infecciosas eram frequentes, bem como piolhos e outros parasitas. Mas do sofrimento nascia a compaixão. Indícios arqueológicos mostram que mesmo as pessoas gravemente incapacitadas eram bem cuidadas pela família e muitas chegavam a uma idade avançada. A experiência de estar numa família naquela época é algo que envolve mais contatos com a morte do que estamos acostumados. Mas esses contatos com a morte, o número de crianças que morriam, não os tornava indiferentes em relação à vida. Com certeza. Eles cuidavam dos que estavam vivos. Absolutamente sim. Isso é fascinante. É fascinante. Na realidade, sem uma família, você estaria morto naquela época. Estaria perdido. A pesquisa do professor Hershkovitz revelou que o casamento entre parentes era comum nas comunidades coesas da Galileia na época de Jesus. As pessoas partilhavam de características físicas semelhantes, como o formato do crânio. Este é o crânio de um menino de 12 anos. E como se pode ver, ele tem um formato típico, o chamado formato oval, no qual a parte de trás é muito larga, enquanto a parte frontal, a testa, é bastante estreita. Isso é bem típico da população do século I. Essa Naquela constituição época era comum na região norte do país. Sim. Essa que você está falando. Sim. Para ter uma visão mais nítida de um jovem da Galileia, o professor Hershkovitz permitiu que o crânio fosse submetido a uma tomografia computadorizada. A partir dela, um especialista poderá recriar o rosto desse menino de 12 anos que viveu há 2000 anos. Como o formato do crânio é muito típico da época e lugar, a reconstrução chegará o mais próximo possível do rosto do próprio Jesus quando jovem. Agora uma pausa de 5 minutos para inserir a informação espírita e já voltamos a partir do ponto interrompido. E como qualquer gerente que constrói uma obra de grande valor, depois continua o seu gerenciamento, o seu desenvolvimento, a sua evolução, a sua transformação. E aí nós temos nesse momento de transição, mais um momento onde ele está junto com uma pleiade de espíritos na coordenação e no cuidado deste planeta. Qual Jesus cada um escolhe para seguir? Essa tem sido uma das nossas maneiras de abordar esse tema. Há Jesus para qualquer gosto, qualquer estágio evolutivo. Todos podemos aproveitar do seu exemplo e da sua mensagem. Quando nós lemos o texto que ele próprio dita, que está nos evangelhos canônicos, a oração sacerdotal, nós percebemos que Jesus é muito mais do que um personagem histórico. Porque ele chega a dizer que recebeu a humanidade, os espíritos, dizemos nós, na época da criação. Isto é, ele é o gestor do nosso processo evolutivo planetário. Por isso que ele, em determinado momento em que a humanidade já poderia captar alguns dos seus ensinamentos, ele aportou
aqui à Terra. Ele representa a síntese de perfectibilidade e de perfeição que o nosso movimento humano pode aspirar. Ele reúne dentro da sua postura aquilo que o ser humano pode focar enquanto objetivo de vida. E para que a humanidade não se sentisse órfã, ele, segundo os Espíritos, depois de enviar os emissários, veio ele próprio dar testemunho vivencial de que o ser humano, como ser humano, pode ser um ser divino. Quando ele se dispôs a vir entre nós para exemplificar a lei do amor, nós sabemos o quanto ele precisou se diminuir, vamos dizer assim, na sua intensidade luminosa, para que a Terra tivesse a capacidade de suportar a sua vinda. Profetas existiram muitos, todos com o seu valor inestimável, mas Jesus, o maior dos profetas, aguardado por alguns de uma maneira diferenciada, porque esperavam aquele guerreiro, aquele lutador, aquele libertador dos poderes da matéria. Jesus veio mostrar a essência do Espírito. Cada palavra, cada gesto, cada atitude de Jesus deixou um ensinamento na terra. Pergunta-se, o que ele trouxe de mais importante? E os Espíritos respondem, o amor e a fraternidade. A fraternidade é que tem norteado muitos lares, fazendo com que muitos lares permaneçam em equilíbrio. Criaturas que se reúnem no âmbito do próprio domicílio para fazer uma oração focalizando a imagem de Jesus. E a transformação que acaba acontecendo com essas vidas é algo inenarrável. Jesus, esse grande mestre espiritual, veio à Terra para abrir uma nova fase na humanidade, porque nós estávamos habituados à lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, e Jesus vem nos trazer a lei de amor. Então, esta abertura extraordinária, baseada na sua vivência, na sua exemplificação, é que dividiu realmente a história da humanidade. De fato, antes e depois de Jesus são dois momentos marcantes. Tudo acontece antes ou depois. E por que esta divindade, vamos dizer assim, se materializou entre nós? Pelo amor enorme que Ele tem por todos nós. Nós que somos seus irmãos menores e que temos no Evangelho do Cristo, na sua vivência, a nossa norma de conduta, ainda estamos dando os primeiros passos nessa trajetória. Mas Ele demonstrou em todos os momentos o seu amor por qualquer pessoa, os desfavorecidos da sorte, as prostitutas, os nobres, os fariseus, os saduceus, os poderosos. Para Jesus não havia distinção de classe social. Então Jesus é este sol que nós devemos acolher na manjedoura do nosso coração, permitindo que ele renasça a cada dia para orientar os nossos passos na senda evolutiva com menos tropeços. Assim compete-nos a nós, seus discípulos, nós que nos dizemos cristãos, sermos realmente cristãos, não só nesta época natalina, mas em todos os dias do ano. Permitir que nosso coração se abra para agasalhá-lo em nossa intimidade. Como as religiões vêm interpretando a passagem de Jesus pela Terra e como o Espiritismo veio agregar informações suprimidas de outras crenças sobre a vida espiritual. No próximo bloco. Os evangelhos falam pouco sobre a infância de Jesus, mas a arqueologia moderna vem revelando muito sobre a vida na Galileia do século I.
Sagrada Família é muitas vezes vista como apenas Jesus, Maria e José. Na realidade, Jesus cresceu numa família grande. Jesus cresceu numa casa cheia de crianças, cujos nomes conhecemos, irmãos e irmãs que são citados nos evangelhos. Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas conosco? Cada família tinha, em média, 4 filhos. As gerações mais velhas e mais jovens viviam juntas. Alguns acreditam que José era viúvo e que os irmãos e irmãs de Jesus eram filhos de um casamento anterior. Sem dúvida, sua família estaria intimamente ligada à comunidade mais ampla de Nazaré. A vida num pequeno vilarejo seria uma grande influência em qualquer menino como Jesus. A compaixão que ele demonstraria mais tarde pelo próximo em seus ensinamentos teria raízes na sua própria experiência? Se fosse de conhecimento geral que ele havia sido concebido fora do casamento, ele poderia ter sido vítima de fofocas e até de agressões. Isso significa que Jesus cresce como uma espécie de excluído da sociedade e sente-se sempre à margem e começa a se identificar com os marginalizados. Mas o defensor dos pobres e miseráveis pode ter obtido mais diretamente seu sentido missionário. E se Maria explicou o mistério do seu nascimento da forma como os evangelhos contam que ele foi revelado a ela? Imagine se sua mãe lhe dissesse durante sua juventude que você é o filho de Deus. Ou se você descobrisse isso através de algum tipo de revelação. Por uma ou ambas as razões, desde muito novo Jesus teria se sentido diferente. E, no entanto, ele era apenas um menino de uma família pobre como qualquer outra. Aos 12 anos de idade, ele teria começado a trabalhar com seus irmãos mais velhos e seu pai, provavelmente aprendendo a profissão. Geralmente se diz que José era carpinteiro. Mas os evangelhos foram escritos em grego e a palavra usada foi tekton. Ela significa alguém que trabalha com as mãos. Num local onde o material de construção mais comum era a pedra, José pode muito bem ter sido um pedreiro. Ele poderia fazer ou consertar ferramentas ou pode ter sido um construtor. O importante sobre a palavra tekton é que ela mostra que ele não pertence a uma família cuja renda vem do cultivo da terra. Ele sai todos os dias e faz alguma coisa que vende, ou vende o seu trabalho. Esse é o tipo de detalhe histórico sobre o mundo de Jesus que foi revelado pelas últimas pesquisas. Mas ainda não sabemos como pode ter sido a aparência do jovem Jesus. Até agora. O crânio de um menino galileu de 12 anos da época de Jesus foi escaneado, gerando uma imagem tridimensional para análise pela especialista em ilustrações médicas Caroline Needham. Ela faz parte da equipe do mais importante centro de reconstrução facial do mundo em Dundee, na Escócia. Uma ferramenta de escultura virtual permite que ela literalmente sinta o crânio. Pistas minúsculas nos ossos indicam ao especialista onde os músculos estariam ligados. Eles formam a camada básica de tecido mole que dá forma ao rosto. Caroline coloca pinos em posições chaves para indicar a espessura do restante da carne, com base em dados de pessoas vivas. O conjunto de dados usados para este indivíduo é de um rapaz da idade de Jesus, do mesmo grupo populacional. Eles são colhidos em pontos de referência anatômicos específicos e fornecem um mapa geral do rosto. Após esboçar a estrutura muscular subjacente, Caroline trabalhou com a artista gráfica Dasha Leigh para montar o tecido mole. E assim, o rosto de um menino galileu do século I, da mesma idade que Jesus, começou a surgir.